Vamos lá, pessoal. Hoje a aula aqui é sobre educação especial. 10 questões da banca FUCAP de diversos assuntos dentro do universo da educação especial. Na descrição do vídeo tem um Google Forms ali para você resolver todas as questões. Já tá craque gabaritar. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Na descrição aqui também tem o nosso canal do Instagram, mas eu vou botar aqui na tela também para vocês seguirem a gente no Instagram e tá sempre informado, tá bom? Aproveita o vídeo aí. Não esquece de curtir também o meu trabalho aí para estar ajudando, tá bom? Vamos lá então, gente, a primeira questão já está aqui e ela fala o seguinte, ó, a questão ela pede o quê? Para a gente analisar aqui as informações sobre educação especial na perspectiva, então, da educação inclusiva em Santa Catarina, então, com base ali no currículo infantil, né, do ensino fundamental. Então, a gente vai analisar tudo isso que eu falei aqui para vocês nessa questão. Então, como eu falei aqui para vocês, ó, ela está perguntando, né, sobre aqui, ó, sobre o currículo base na educação infantil, né, do ensino fundamental do território catarinense aqui, considerando o que? A educação especial. Então, baseado numa perspectiva inclusiva, eu preciso analisar as informações. E aí a gente vai fazer a análise da primeira. Ó. O Estado de Santa Catarina concebe a educação especial na perspectiva da educação inclusiva como uma modalidade de ensino e campo de atuação que transversaliza aqui, ó, todos os níveis, etapas e modalidades. Isso aqui é uma informação verdadeira, tá? A educação especial, tanto numa perspectiva catarinense quanto na perspectiva da legislação brasileira, ela é transversal em todos os níveis, etapas e modelos de ensino, tá bom? Em um contexto geral, então, da educação catarinense, tem o objetivo de complementar ou suplementar os percursos de escolarização. Isso aqui também está correto, tanto na perspectiva catarinense, quanto numa perspectiva nacional, tá bom? Então, a educação especial, ela está ali para complementar e suplementar a educação regular. Só para a gente lembrar, então, disso aqui, né? E ela é entendida como parte indissociável da educação básica, ou seja, eu não posso separar. Isso aqui é verdadeiro, né? Elas andam juntas, não são perspectivas e modelos de trabalho separados, tá? Podendo, então, a partir de suas especificidades, contribuir para o contexto escolar ao ampliar práticas e repertórios diferenciados, de modo a tornar o conhecimento acessível a todos. Então, a primeira aqui, toda verdadeira, não tem nada que desabone essa questão. Então, a afirmativa 1, ela é uma afirmativa correta. Já a afirmativa 2 fala o seguinte, ó, a ênfase dada à equidade como princípio norteador das práticas curriculares tem sido frequentemente desafiada no contexto escolar. Então isso aqui é verdade, né? A gente sabe que a equidade ela é um desafio quando a gente fala de ambiente escolar aqui, né? A equidade ela vem justamente para tornar para criar uma justiça curricular ali de equidade, né? Entre os estudantes de educação inclusiva e estudantes do ensino ali regular, tá? E aí ele fala o seguinte aqui, ó, por isso ter conta a diferenciação curricular, né? Ter em conta a diferenciação curricular no acesso aos conhecimentos e no sucesso escolar, tendo como ponto de chegada os percursos formativos dos estudantes identificados como público-alvo da educação especial, além do acesso e permanência na educação escolar. Isso aqui a gente sabe que isso aqui está dentro, né, de todas as nossas legislações, podendo potencializar, então, uma justiça curricular e equidade. Então, tudo que está aqui é verdadeiro, né? É mencionado, então, que a diferenciação curricular ali de acesso a conhecimento, então, né, como ponto de chegada, ele pode potencializar essa justiça curricular, como eu falei, né, além do acesso ali à permanência do estudante. Então, o desafio da equidade ali no contexto da educação especial, ele é o quê? É colocado como que uma justiça e necessidade, né? Vamos botar assim, né? Que tem que ter uma diferenciação curricular ali para poder incluir esse estudante, porém o ponto de chegada tem que ser o mesmo. Portanto, informação verdadeira. E aí a gente tem a letra A número 3, ó. Fala o seguinte, que o desenho universal busca estruturar práticas curriculares que diferenciam o ensino e a aprendizagem, promovendo a acessibilidade ampla, correto? Tá? Então aqui, vamos colocar aqui então o que ele fala aqui, que o desenho universal então, né, promove uma acessibilidade ampliada ao enfatizar predominantemente estratégias de avaliação padronizada. Então quando ele fala aqui que vai enfatizar predominantemente uma avaliação padronizada, é incorreto, tá? Vamos lembrar então que o desenho universal ele busca estruturar ali as práticas curriculares, né, que diferencia ali ensino e aprendizagem. No entanto, né, quando ele afirma que ela é predominantemente estratégia de avaliação padronizada como principal meio de identificar ali, né, e ajustar o aprendizado, tá errado, tá? O desenho universal ali, em sua essência, ele visa o quê? Flexibilizar métodos, materiais e avaliações, né? Ele não se limita a uma avaliação padronizada, e sim uma avaliação
flexibilizada. Portanto, aqui incorreto. Sabendo disso, a afirmativa 1 e 2 são corretas. Eu tenho a única dessas, seria o quê? Letra D. Então, ó, vou assinalar aqui letra D como afirmativa correta, tá bom? Então, bora para aqui para a segunda questão. E a segunda fala o seguinte, ó. A Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência de 2015, então, assegura direitos fundamentais para garantir a plena participação social das pessoas com deficiência. Dessa forma, a inclusão é um princípio de justiça e cidadania. Com base nessas orientações, analise as afirmativas a seguir, marcando V para verdadeiro e F para falso. Então vamos aqui a primeira. Ó. A primeira fala que a educação inclusiva deve ocorrer em todos os níveis e modalidades de ensino. A gente falou na questão anterior. Isso aqui está correto, né? A educação inclusiva ela deve ser transversal, ou seja, em todos os níveis, modalidades, métodos de ensino, né? Então, conforme a nossa legislação, esse é o princípio da transversalidade. Portanto, aqui eu tenho, mexi aqui sem querer, eu tenho aqui uma afirmativa verdadeira. Ó, eu botei falso aqui. Peraí, uma afirmativa verdadeira, tá bom? Aí a gente tem aqui na segunda afirmativa, ó, a acessibilidade deve ser garantida como condição de igualdade. Aqui a gente tem verdadeira. A acessibilidade ela deve ser garantida como condição de igualdade e equidade, sim. Portanto, verdadeiro aqui na segunda afirmação também, tá bom? Terceira, a inclusão é opcional, a critério da família. E isso aqui é uma informação falsa, gente, né? A família, ela não tem o direito de dizer se o estudante ele vai ter acesso a essa inclusão ou não, né? A inclusão, ela não é opcional à família. Ela é um direito de princípio de cidadania, de justiça ali, conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela é um direito do estudante, ela não é opcional de acordo com a vontade da família. Quarta, a LBI restringe-se à educação básica. Informação falsa, né? Então, vamos lembrar aqui, quando a gente fala aqui que se restringe, né? Eu já tenho uma casca de banana ali. Então, a lei, a LBI, como lei, ela assegura direitos fundamentais para a plena participação social das pessoas com deficiência e não se restringe apenas à educação especial. Portanto, afirmativa falsa. E a número 5, a lei assegura igualdade de condições de acesso e permanência. Correto, a LBI garante justamente isso. É uma informação aqui verdadeira. Portanto, a gente tem primeira e segunda verdadeira, terceira e quarta falsa e a última verdadeira. Sendo assim, a única alternativa correta seria letra A, tá bom? Lembrando então que isso aqui são questões do concurso da banca FUCAP, né? Então, pessoal que vai fazer prova aí da banca FUCAP para a linha de educação, é bom lembrar que a educação especial, ela está dentro sempre além de conteúdo específico, ela está sempre dentro ali dos temas de educação que normalmente abrange todos os cargos. Então é bom ficar, né, atento a essa informação. Número 3. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, publicada lá em 2008, trouxe mudanças significativas para o cenário educacional brasileiro. A inovação central dessa política foi. Então aqui, gente, vamos fazer um lembrete aqui. Vamos pegar lá em 2008, né? Qual que foi a principal inovação central quando teve ali a inovação, né, na Política Nacional de Educação Inclusiva na perspectiva da educação especial. O que acontece? Em 2008, então, foi estabelecido o quê? Que a inclusão escolar, né, do público-alvo da educação especial seria em classes comuns no ensino regular, rompendo o modelo anterior que de segregação, né, que colocava ali em escolas ou classes especiais. Então, esse modelo de 2008 vem rompendo então esse modelo anterior das classes e das escolas especiais e colocando os estudantes ali no ensino regular junto com os outros alunos, tá bom? E aí eu vou analisar agora aqui, ó. Letra A, o afastamento do professor de apoio da sala de aula comum. Incorreto, né? Vamos lembrar aqui que essa alternativa aqui, ela é justamente o contrário, né? A política que publicada em 2008, ela faz o quê, gente? Ela foca na inclusão, ou seja, ela foca que tem que ter ali um professor, que tem que ter um mediador em sala para estar auxiliando esse estudante também. Letra B, manutenção de escolas segregadas. Como eu já falei, incorreto, né? Ela rompe com aquele modelo de escolas especiais ou classes especiais, portanto, incorreta. Letra C, o fechamento obrigatório das salas de recurso multifuncional. Isso aqui está incorreto, né? As salas de recurso multifuncional e as salas de atendimento do AE estão contempladas sim nessa lei, tá? Então as escolas devem ter ali, né, pelo menos uma por escola. A gente sabe que não acontece isso na realidade, mas existem escolas polos ali, quando são escolas próximas dentro da mesma rede, para esse atendimento. E a sala do AE, que seria aqui, ela não tem que ser fechada, muito pelo contrário, né? A gente tem que abrir mais salas de AE. Letra D. A exclusividade de atendimento em instituições filantrópicas, né? Incorreto. A ênfase é no sistema regular de ensino, como eu falei para vocês.
e não instituições filantrópicas, né? Então isso aqui tornou incorreto. Mas aqui a gente já tem, né, exclusividade, uma casca de banana ali para a gente já ficar alerta quando começa a ler. E letra E, a inclusão escolar do público-alvo da educação especial em classes comuns do ensino regular. E essa aqui é uma afirmativa correta. Como eu falei para vocês ali, né, o modelo, a atualização de 2008 da lei, ela justamente rompe com aquele modelo anterior das classes de educação especial e das escolas e coloca o estudante da educação inclusiva aonde? Nas escolas regulares, nas classes regulares com os estudantes, tá bom? Portanto, aqui, letra E, né? Número 3 é a letra E, a afirmativa correta. Vamos passar agora para número 4. A número 4 fala o seguinte, ó. A Declaração de Salamanca, assinada em 94, é considerada um dos documentos internacionais mais relevantes sobre educação inclusiva. Quem já viu meus vídeos aqui sobre educação especial vai lembrar, a gente já falou sobre, né, a Declaração de Salamanca, e agora eu vou analisar aqui as afirmativas, aquele modelo clássico de questão, onde eu tenho algumas afirmativas e depois eu respondo sobre a veracidade delas. A primeira, ó, defende que escolas regulares devem se adaptar para incluir todas as crianças, com ou sem deficiência. Aqui a gente tem uma afirmativa verdadeira. Então, a Declaração de Salamanca, ela defende que as escolas regulares vão se adaptar, né, para incluir todas as crianças, aquelas com ou aquelas sem deficiência, e não só as crianças com deficiência, tá bom? Então, aqui, às vezes, fica alerta, isso pode servir como uma casca de banana na prova. Ali você vai pensar assim, Declaração de Salamanca fala só sobre estudantes com deficiência, ali, estudantes público-alvo da educação especial. Está incorreto, né? Até porque a gente lembrar que os estudantes público-alvo da educação especial não são somente estudantes com deficiência, né? Vamos lembrar, a gente vai ver isso numa questão aqui mais para frente, tá bom? Então, número 1, correta. Número 2, reforça a importância de escolas separadas para alunos com deficiência. E aqui a gente tem uma afirmativa incorreta, tá? Por quê? Vamos lembrar que o documento ele não reforça a importância de escolas separadas. Pelo contrário, né, ele é um marco para a inclusão nas escolas regulares, tá bom? Então, quando ele fala que escolas separadas, isso aqui tornou a questão incorreta. 3. Reconhece a inclusão como um princípio de qualidade educacional. Correto, né? Ela faz justamente isso. Ela reconhece ali como um indicativo de qualidade educacional justamente a capacidade da adaptação e da inclusão dos estudantes. 4. Afirma que a responsabilidade pela educação dos alunos com deficiência é apenas da família. Então, aqui a gente já tem uma casca de banana quando fala que é apenas da família. Lembrando, a declaração ela afirma que a responsabilidade é de todos, é da escola, é da sociedade, é do Estado. Então, nós, como sociedade, temos a responsabilidade aqui sobre a educação dos alunos com deficiência também. Portanto, aqui a gente tem a número 4, uma afirmativa incorreta. Sendo assim, gente, as únicas afirmativas verdadeiras, né? Porque ele pega aqui as afirmativas corretas, né? Eu quero saber. As únicas afirmativas corretas são a letra 1, a número 1, letra 1. A número 1 e a número 3. E a número 1 e a número 3, ela tá lá na letra E, ó. Número 1 e número 3 como corretas. Então, afirmativa número 1 e número 3. Espero que você que esteja fazendo o teste que tá na descrição do vídeo, né? Tenha acertado a maioria, o pessoal que vai fazer depois, fique ligado nessas questões e cair na sua próxima prova da banca FUCAP ou qualquer outra banca, fique ligado aqui nas cascas de banana, né? Para você não acabar perdendo aí um ponto que às vezes pode custar a sua efetivação, custar ali, né? O cargo que você quer, o local que você quer de trabalho. Número 5, então a gente vai falar aqui sobre o ECA e ela fala, né? Essa questão ela aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente e a garantia dos seus direitos educacionais. Então, é uma questão ali de verdadeiro ou falso, ela está trazendo 5 afirmações sobre o ECA e a educação inclusiva, a educação especial, e aí a gente vai ver sobre a veracidade delas. A primeira fala o seguinte, ó, o ECA garante acesso à educação com igualdade de condições. Tá correto, isso tá lá no ECA, o ECA garante isso, tá? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Afirmativa número 2. O direito à diversidade deve ser respeitado. Correto, isso também está no ECA, gente. Vamos lá. Respeitando, lá está dizendo da seguinte forma, ó, respeitando diversidade e necessidades específicas. Portanto, mais uma afirmativa verdadeira. Afirmativa 3. O atendimento especializado, né, é previsto quando necessário. Afirmativa verdadeira, gente, segundo o ECA. Então, aqui a gente tem que ver também da onde que ele está perguntando no enunciado da questão, isso é muito importante, como ele está falando do ECA, o atendimento, segundo o ECA, ele é previsto quando necessário, portanto, verdadeiro. 4. A responsabilidade é apenas da família, sem dever do Estado. E é incorreto, eu falei isso para vocês na questão anterior, lembra? A responsabilidade pela educação, ela é da família, ela é da comunidade, ela é da sociedade em geral e junto do poder público. Então ela não é apenas da família, tá? Vamos lembrar, né, que ela é da sociedade em geral.
pais, a família, né, pais, avós, responsáveis, os professores, o poder público, né, então a sociedade em geral, ela é responsável. Portanto, aqui a gente tem uma afirmativa falsa, né, quando ela diz que é apenas, ó, a casca de banana, que é apenas da família, e quando ele tira essa obrigação do Estado. A afirmativa 5 fala o seguinte: o ECA restringe o acesso à educação até os 14 anos. Correto, né, gente? O ECA é um marco na garantia de direitos da criança e do adolescente. E ela não se restringe à educação até ali os 14 anos. Quando eu falo, então, isso, ela é falsa, né? Sabendo disso, então, ó, as 3 primeiras são verdadeiras, 2 últimas são falsas. A única que eu tenho seria, que corresponde a isso, seria a letra E, né? Ó, as primeiras 3 verdadeiras e as 2 últimas são falsas. Bora então para a questão número 6. Passamos aqui da metade das questões e a 6 ela fala o seguinte, ó. A questão 6 ela trata o quê? Do papel do segundo professor ou ali professor de apoio como mediador pedagógico ali para a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. E aí eu tenho ali, de novo, uma questão com 5 afirmativas que eu preciso entender a sua veracidade para depois ver qual é a questão correta. Então ela fala o seguinte, ó. O segundo professor de turma atua como mediador, garantindo a participação do aluno, né, da educação inclusiva aqui, né, da perspectiva da educação inclusiva. Isso aqui ele é verdadeiro, né? O professor, o segundo professor, ele atua como mediador. Ele, né, ele tá ali para garantir a participação daqueles estudantes público-alvo da educação inclusiva, portanto, verdadeiro. Segunda afirmativa, a sua função é elaborar sozinho o currículo da turma. Então, esse sozinho aqui, ó, tornou incorreto. A sua função, né, ali do segundo professor, do mediador, ele não é elaborar o currículo da turma. Ele atua como colaboração e como mediador. Ele não substitui o papel do professor regente. Esse sim que tem que fazer. Então, se a gente analisar aqui, ó, vou até apagar aqui, opa, peguei a caneta errada. Isso aqui, gente, a gente vai lembrar que isso aqui é uma função do regente e não do segundo professor. Né, elaborar sozinho, claro que naquelas classes em que o professor não tem, mas se a gente analisar, nem o professor regente não tem isso aqui, porque o professor regente também pode usar a equipe escolar, a TP, o supervisor escolar para estar auxiliando, e aqueles que têm segundo professor pode também pedir auxílio, né, professor. Então, a gente não trabalha sozinho em escola, nem segundo professor, nem o regente. Portanto, aqui é uma afirmativa falsa. Terceira, ó, ele não realiza atendimentos clínicos, mas pedagógicos, em articulação com o regente. E isso aqui é uma afirmativa verdadeira, tá? Vamos lembrar, aqui é uma afirmativa verdadeira, por quê? O segundo professor, ele não realiza atendimentos clínicos. Isso aqui está correto, tá? Ele só trabalha com o quê? Pedagógico, em articulação com o regente. Correto. Essa é a função do segundo professor, portanto, está correto sim. Afirmativa 4. Sua atribuição restringe-se apenas a alunos com deficiência intelectual. Incorreto aqui, né, gente? Deixa eu mudar aqui a cor da camisa. Isso aqui é uma informação falsa e vamos lembrar por quê, né? A atribuição do segundo professor ela não se restringe apenas ao aluno com deficiência intelectual, como está dizendo aqui, ó. Né, quando a gente fala aqui que se restringe, a gente pode pensar aqui como uma casca de banana. Ele atua, né, como apoio para a inclusão do público-alvo da educação especial. Portanto, afirmativa falsa. E a última é: não é responsável pela avaliação de todos os estudantes, mas sim pelo apoio inclusivo do processo pedagógico. Gente, essa aqui ela é uma afirmativa verdadeira. Porque o segundo professor ele não é responsável pela avaliação de todos os estudantes. Essa é uma tarefa do professor regente. E ele está ali sim para ser um apoio, tá? Para o professor regente, no caso. Portanto, verdadeira a última informação. Então a gente tem VF, VF e V na última. A única afirmativa que está desse jeito seria o quê? Letra D. Portanto, aqui, ó, letra D é a informação correta, não tem outra, né, para que seja correspondente ali, né, as informações verdadeiras ou falsas, então, letra D. Não esquece de deixar as dúvidas nos comentários, até sugestões para as próximas aulas aí, tá, pessoal? Não esquece também de curtir o vídeo, compartilhar ele e seguir o canal. Não esquece de se inscrever, lembrando que a gente também está no Instagram, né? Então, vai lá também seguir a gente no Instagram. Número 7, ó. Número 7, então, a gente fala o seguinte, ela fala aqui, ó, a questão número 7, ela pergunta qual é o público-alvo da educação, da perspectiva, né, da educação inclusiva, conforme a legislação brasileira de política de inclusão. Isso aqui eu já falei em outros vídeos, a gente tem que se atentar àquilo que está perguntando no título, porque às vezes tem informações diferentes de acordo com a fonte. Aqui ele fala, então, da legislação brasileira, então eu estou falando de uma legislação nacional, né, da política de inclusão, então eu tenho que analisar isso aqui, porque eu já falei em outro vídeo que
a legislação nacional ela é diferente da legislação catarinense. Então a gente vai analisar aqui, por exemplo, ó, são considerados público-alvo da educação especial. Lembrando, mais uma vez, de acordo com o que, gente? De acordo com a legislação brasileira. Ó, tá aqui, de acordo com a legislação brasileira. Vamos analisar então as informações. Letra A. Letra A fala o seguinte, ó, apenas estudantes, então apenas, ó, casca de banana aqui já derrubando a questão no começo, estudantes com deficiência intelectual e física. É incorreto, né, gente? A gente sabe que nesse caso aqui ela é incompleta, né? Por quê? Porque existem mais público para a educação inclusiva segundo a legislação brasileira. Então a gente vai lembrar agora a letra B. Pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades ou superdotação. Essa aqui é a afirmativa correta. E a gente vai lembrar que, segundo a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, lá de 2008, o público-alvo da educação especial é composto por quê? Pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, onde se enquadra ali o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e as altas habilidades de superdotação. Então, segundo o público-alvo da educação especial nacional, essas são as três categorias de público atendidos. Mas vamos lembrar que na catarinense a gente também tem o quê? Os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, como ele está falando aqui de público, né, de legislação brasileira, ou seja, nacional, portanto ele não entra, tá? Letra C. Crianças em situação de vulnerabilidade social. Incorreto. Essa não é uma definição do público-alvo da educação especial, tá? Letra D. Estudantes estrangeiros sem domínio da língua portuguesa. Também incorreto, não fazem parte do público-alvo da educação especial. E letra E. Pessoas com transtorno de conduta. Também está incorreto, não faz parte do público-alvo da educação especial. Portanto, incorreto. Vamos para número 8 agora aqui. Número 8, questão clássica, a gente já falou, já fez outras aqui, né? Ali sobre a veracidade, verdadeiro ou falso, né? Entre os estudantes. E agora vamos lá. A concepção contemporânea de educação especial rompeu com a visão histórica de segregação, quando os alunos eram atendidos em instituições ou classes especiais e isoladas da escola comum. Então a gente já falou sobre isso, lá em 2008 isso foi revisto, né? E aí agora eu tenho as afirmativas sobre isso. A primeira fala o seguinte, ó. A educação especial é uma modalidade transversal que atravessa todos os níveis de ensino. Correto. Atravessa todos os níveis, todos os modelos e todas as modalidades. Portanto, informação verdadeira. Segunda, é considerada apenas uma etapa restrita da educação básica. Olha aqui uma casca de banana, apenas, né? O apenas vendo aqui já para complicar. E isso aqui é incorreto, né, gente? Aqui tornou essa afirmativa falsa. Por quê? Ele não é considerado uma etapa restrita da educação básica, tá? Ele é uma modalidade transversal, como a gente falou, que perpassa ali todos os níveis e etapas. Terceira, funciona como um sistema paralelo, isolado do ensino regular. Informação falsa aqui também, gente. Vamos lembrar então que ele não é um sistema paralelo ou isolado do ensino regular. Ele é indissociável da educação básica regular e ele transversaliza, né? Ou seja, ele perpassa ali todos os níveis de ensino. Portanto, quando eu falo que ele funciona de forma isolada, está incorreta. Quarta informação. Deve garantir acesso à participação e aprendizagem. Correto, né? Bem isso. Deve garantir acesso, permanência e participação do estudante na aprendizagem. E a 5. É uma política opcional, cabendo aos municípios decidir se adotam ou não. Então, quando ele fala aqui, ó, opa, peguei a caneta de cor errada. Vamos lá, ó, quando ele fala que é opcional, tornou incorreto, né? A política de educação especial ela não é opcional, é um direito constitucional e um dever do Estado, tá bom? Portanto, isso tornou aqui essa afirmativa falsa. Portanto, verdadeira, a gente só tem a primeira e a quarta afirmativa. Sabendo disso, a única sequência correta que se encaixa aqui seria a letra B, ó. Opa, peguei a caneta errada, seria aqui, ó, letra B. Essa seria a afirmativa correta, né? Que é a única que traz a primeira e a quarta como correta. Vamos então agora para a questão número 9, a nossa penúltima questão aqui dessa maratona de 10 questões. E aí, vamos lá. Aqui a questão número 9, ela fala sobre o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, como um documento pedagógico que visa, né, ali uma promoção autônoma de aprendizagem e participação do aluno, sem substituir o currículo comum. Então, já que é bom lembrar, o PDI, ele é individual. Então, a gente fala tanto ali nas políticas da educação especial, né, da educação inclusiva, como uma coisa coletiva, como uma coisa para todos, mas quando a gente fala de PDI, lembrar que ele é o Plano de Desenvolvimento Individual. O foco principal do PDI, ele é o quê? A personalização do processo educativo para um aluno com deficiência ali específica, ou seja, por isso que ele é um plano
individual. Então, para a gente lembrar e não esquecer disso. Então, número 9, vamos para a letra A. Né? Baseado nisso, ó, ele pergunta aqui, ó, o foco principal do PDI essa é a pergunta, e vamos analisar. Letra A, organizar a rotina da escola. Aqui é uma informação falsa, né, gente? É incorreta porque, como eu falei aqui, ele é foco individual do aluno, ele não tem nada a ver com rotina da escola. A gente já falou, né, que o PDI, ele é individual, né, que nem ele está aqui na descrição dele, tá bom? B, definir estratégias pedagógicas personalizadas para atender necessidades específicas do aluno. Correto. Isso aqui está alinhado ali com a promoção, a autonomia e a participação do estudante, tá? Então, o PDI, como a gente falou, ele é sim uma estratégia pedagógica para atender necessidade específica de cada aluno. Ele não trabalha de forma coletiva. Letra C, padronizar. Então, se a gente está falando que vai trabalhar individual, não pode ser padronizado, né? Letra D, servir apenas. Então, apenas aqui como relatório administrativo é incorreto. Ele é sim um documento pedagógico, mas ele não é somente, né, um relatório administrativo. E letra E, substituir o PI na prática pedagógica. Correto, né? Incorreto, desculpa. Quando eu falo em substituir, já está errado. Por quê, gente? O PI e o PDI, eles têm que conversar entre eles, né? O plano de ensino ali integral e o PDI, eles trabalham de forma que um converse com o outro. Um não trabalha de forma isolada com o outro. Portanto, informação incorreta. Lembrando, então, a única afirmativa correta, então, é a letra B. Né? Letra B é a nossa afirmativa correta. Bora para a última questão. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda o meu trabalho, não esquece de curtir o vídeo, também curte lá, segue o canal no Instagram, tá? E agora vamos para a questão derradeira aqui. A número 10, gente, vamos lá. Essa questão 10, ela aborda o quê? A formação essencial do professor de atendimento de educação educacional especializado, o famoso AEE, para a inclusão escolar ali efetiva, destacando a importância, então, de teoria, prática, ética, direitos humanos e marcos legais. Sabendo disso, então, eu preciso analisar informações verdadeiras ou falsas sobre isso. Então, aqui lembrando que a gente está falando, né, sobre o quê? Formação, ó, deixa eu destacar aqui na pergunta só para a gente lembrar, formação, então, do professor de atendimento educacional especializado. Então, sabendo disso, eu preciso fazer as verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa ali, ó. A formação continuada deve priorizar o domínio de tecnologias assistivas. E isso aqui, gente, é uma afirmação verdadeira, tá? A formação continuada do professor de AE, ela deve sim priorizar o domínio das tecnologias assistivas, pois elas são cruciais para a acessibilidade e a participação do estudante, né? Então, ele é verdadeiro, né? Por quê? Porque contido a necessidade de articular o quê? Teoria e prática e tornar o ensino acessível através do quê? De priorizar esse tipo de tecnologia. Portanto, a primeira é uma afirmativa correta, verdadeira. Segunda, a reflexão ética e os direitos humanos fazem parte da formação necessária. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui lendo, você já vê que é verdadeiro, não precisa nem explicar, né, gente? Questão ali de priorizar ética e direitos humanos, isso aqui está muito ligado à educação inclusiva, portanto, afirmativa verdadeira. Terceira, a atualização em práticas pedagógicas inclusivas é indispensável. Tá, isso é verdadeiro, tá correto. Justamente a atualização em práticas pedagógicas inclusivas é indispensável para a articulação de qualquer estudante, para qualquer estudante não, desculpa, de qualquer professor que trabalhe na educação inclusiva, né? Fazendo ali uma articulação entre teoria e prática, portanto, verdadeiro. Quarta informação, a formação deve ser focada apenas, olha aqui, uma casca de banana aqui, em aspectos clínicos da deficiência. E isso é incorreto, né? A formação ela não deve focar apenas em aspectos clínicos da deficiência, mas sim em práticas pedagógicas e os conhecimentos ali curriculares. Portanto, afirmativa falsa. 5, a quinta afirmativa. A legislação nacional e internacional pode servir de subsídio para as práticas educacionais. Aqui eu tenho uma afirmativa verdadeira, gente. A legislação nacional e a internacional, né, os marcos legais ali, podem servir sim de subsídios para as práticas pedagógicas. Então, isso aqui é uma informação verdadeira. Sabendo disso, ó, que somente a quarta informação é falsa, a única afirmativa correta aqui seria o quê? Letra C, tá? Essa pergunta da banca FUCAP, ela tinha 5 afirmativas, tá, gente? É porque não coube ali. E como a letra E ela já era incorreta, eu tirei, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Não esquece de deixar nos comentários o que achou dessa aula. Não esquece de curtir também esse vídeo, ajudar no meu trabalho, se inscrever no canal. E até a nossa próxima aula, tá bom?